Eu sempre falo para os meus alunos fazerem podcast para apresentar. Um deles escutou, né? Exatamente, um deles, pelo menos, era o que eu ia falar. Né? Está utilizando isso para fazer alguma coisa interessante. Mas a hora que você quiser, a gente vai lá sim. Não, eu quero. Vou Fácil. fazer um convite formal para vocês. A gente começa. Essa semana aqui, você sabe que é aquela semana chata que ninguém vai. Ainda mais o pessoal do último ciclo. Mas a partir das outras, vocês podem. Eu vou entrar em contato. Começo do semestre, começo do verdade. semestre. Eu gosto de já fazer isso no começo do semestre. Porque no final, o que tem? Fica todo mundo louco por causa do TCC, aquelas bobeiras, fumar tudo. Ninguém presta atenção em mais nada. Não, ninguém quer nada. 3, 2, 1. A gente tem uma regra. Não pode pegar ar. Como assim pegar? Não pode ficar brava. Não pode levar pro coração. Então, tudo bem. E toda vez Vocês vão que você... me torturar aqui? Não. E toda vez que você não gostar do assunto, você fala 3, 2, 1. Verdade. Que o editor é obrigado a soltar a vinheta. Tá. Toda vez que falar 3, 2, 1. É uma vinheta. Vou cortar Eu tô tudo só isso. explicando. Você não vai, você não aguenta da hora. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Studios. Brasil. Eu sou o Paulo Coscar, Caramela Total, como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Cara, foi uma semana cheia de desafios, cheia de... E todos fracassados. Então essa foi minha semana. Tá aí. Por favor, Eu achei, encaminhe. por um segundo, eu achei que ele ia falar desfracassado. Quer dizer, foi bom. Foi bom, Mas foi não bacana. foi. Não foi. não. Pedroso. Ai, cara. Não, a semana foi boa. Foi boa. Não vou reclamar dela. Bom, mudança fechou. A mudança fechou. Sogra ainda tá viva? Ainda tá. Então tá 50%. Mas falta pouco tempo. Cara, se seguir o histórico da família, tem só mais uns 25 anos pra aguentar. Nossa senhora. Tem cachorro que dura mais. Eu acho que o Pedroso não dura Mãe, mais 25. a mãe dela foi até os 96, bicho. Nossa, velho. Hoje temos como nossa convidada especial ela que é professora, diretora, escritora, mentora Montadora. e facilitadora, professora Cláudia Morasco. Senhoras e senhores, introduza-se a nós. Sua câmera é essa daqui, seja muito bem-vinda. Bom dia, em primeiro lugar, um pleno domingo, né? Nós estamos aqui trabalhando. Eu não sou tudo isso que ele está falando, mas gosto muito de dar aula e é assim que eu fui parar na FATEC São Carlos. Né? Antes eu tinha empresa aqui em São Carlos, na área de TI, então trabalhei bastante nesse ramo e depois eu saí por motivos particulares. E aí eu poderia ter ficado em casa, sem fazer absolutamente nada, mas eu achava que eu tinha muita coisa ainda para fazer. Então voltei. Eu já dei aula também, saí por motivos particulares também, de ninguém querer eu. Não, Você mas nota a chiqueza, velho. Eu tive uma empresa de TI, eu saí, eu podia ter ficado em casa numa boa. Mano, eu tenho uma empresa de TI há anos. Se eu sair hoje, quarta-feira acaba o dinheiro, cara. Mas é planejamento. Planejamento, é outro esquema. Do que ela dá aula? Do que ela dá aula? desenvolvimento de negócios, empreendedorismo, captação de talentos. Tá vendo? Ó, ela ainda te considerou um talento. Me surpreende Pelo muito. menos alguém. Vamos tirar vamos tirar a prova. Vocalista é músico? Não, peraí, Mas, veja, você lá, quando você está ali, né? Você não está cantando, tocando? Sim. Então, você é um artista. Artista, não é músico. Músico. Mas eu achei que ela ia falar, você lê partitura? E olha, Palhação. olha. Ele só não interpreta, mas lê. Só não sei o que tá ali, mas é uma partitura. É o analfabeto. Eu sou um alfabeto funcional Da partitura. Mas veja bem, na realidade, eu sempre fico pensando nesse aspecto.
Porque hoje nós reproduzimos músicas. Isso é uma coisa. Se você vai tocar, vai num local, normalmente eu não sei como que isso funciona. Eu não sou artista, né? Então, eu sempre fico pensando, como que a pessoa escolhe o repertório? Como que ela vai lá no palco? Quer dizer, que público está ali? Se eu pensando em produto, você certamente vai fazer um levantamento do seu público, vai ver o que ele gosta, mais ou menos, e você vai reproduzir algumas músicas e certamente você vai escolher algumas bem famosas que movimentam a plateia. A ideia é Para essa. que vocês, né, seja, que legal. Agora, se nesse meio, o que nós fazemos? Reproduzimos. Isso inova? Depende de como você está reproduzindo. Isso. E o que inova numa reprodução? A forma como você vai reproduzir. Aperfeiçoamento. Isso. A forma, o seu estilo, tá? É o seu estilo que vai inovar. Então, quando você reproduz uma música que é conhecida, que as pessoas gostam, mas que elas aplaudem você ali, elas estão aplaudindo um pouco a música e o seu estilo. Então, você tem que se firmar no seu estilo. A partir do momento que o seu estilo colou, o que você faz? Sucesso. Sucesso total. Tá? Desenvolvimento de produtos. Professor, explica pra mim como você começou na tecnologia e depois a carreira acadêmica. Como é que você, eu curto isso aqui? Tá. Ou foi um negócio assim, faz alguma coisa e depois você descobre se você gosta? Na realidade, eu acho que tudo é muito difícil para uma... Você tem um filho da mesma idade que o meu. Você foi muito mais rápido para ter filho, eu demorei bem mais. Ah, ele é bem rápido na hora de ter filho. Ele é rápido. Então, o que acontece? Eu acho muito novo você escolher uma profissão que vai te sustentar para o resto da vida. Veja, o resto da vida, né? Que nós podemos chegar aos 90 anos brincando. E aos 18 anos, quando você não tem uma ideia do que você vai fazer. Então, como que começou? Né? Eu sou um pouco velhinha, certo? Então, se eu for falar aqui, vocês vão dar risada. Mas se tudo você bem. não quiser falar datas, você fala Não. assim, comecei... Eu comecei, na realidade, você se lembra de um computador chamado TK-85? Não. Que ele era anterior ao CP200. Professor, peraí, não precisamos conversar aqui. Agora eu sou velhinha, comecei com TK-85, não é legal não, porque eu também comecei com TK-85. Não, com TK-85. E depois o MSX. MSX. E, na realidade, o que aconteceu? Tinha uma feira, nem existia a Fenasoft. Era uma feira chamada UD, de Utilidades Domésticas, em São Paulo. Tá? E eu fui a essa feira. Mas fui porque a gente em São Paulo ia tudo quanto era feira, era novidade, era muito bonito e etc. Bom, chegando lá, eu me encantei com esse negócio. Eu falei, nossa, que coisa interessante, né? E liguei para o meu pai. Meus pais tinham acabado de mudar de São Paulo para cá. E aí meu pai falou, eu falei, sabe o que é? Eu queria um dinheirinho, tá faltando um pouquinho de dinheiro para eu comprar esse TK-85. Eles não eram baratos, né? Não era uma coisa barata. E aí meu pai falou assim, mas o que você quer? Ele falou, eu tô achando pedir dinheiro. Tava faltando um pouquinho. Quanto? Um chevette, mais ou menos, pai. Tá faltando um chevette. Mais ou menos. Não, era verdade, era caro mesmo. Era caro, era muito caro. Era uma porcarinha que parecia um teclado, que você gravava aquilo num cassete. Fita né? cassete. Fita cassete e usava uma televisão, tá? Era esse, o monitor. Era Não uma tinha monitor, televisão. você ligava na TV direto. Você ligava na TV e fazia a programação. E meu pai falou, mas por que você quer isso? Eu falei, vem ver isso aqui. Aí meu pai achou um absurdo o dinheiro que eu estava pedindo, mas eu tinha o dinheirinho porque eu sempre trabalhei, sempre fiz as minhas coisas e tal. E aí ele foi para São Paulo, me mostra isso. Quando ele chegou lá, ele ficou encantado. Aí ele falou, então tá bom. Eu falei, eu tenho um dinheiro para... tá faltando um pouquinho. Aí ele comprou com o meu dinheiro também, né? Que isso daí foi uma coisa que ele me ensinou rápido. Né? É que não empreste dinheiro sem saber antes como a pessoa vai devolver, tá? Então, e se tem capacidade para devolver. Aí esses foram os primeiros microcomputadores. A minha família inteira, nós ficamos encantados.
e a gente programava, fazia reserva para usar esses dois micros, até durante a madrugada. Aí a gente desvendou isso e abrimos aqui em São Carlos a primeira escola de informática que tinha, chamada Comesc, que funcionava na São Sebastião. Depois nós fomos aí nós fomos assaltados. Olha, só para você ter uma ideia, o ladrão entrou, era tão novo isso, que o ladrão entrou, ele roubou todas as televisões, mas ele não sabia o que era aquilo. Ele achou que era só um teclado. Uma coisa esquisita, o que era isso, né? E aí foi que nós começamos. Então começou com uma escola de informática. Da escola foi para uma empresa que fazia softwares e aí foi muito rápido ir para a internet, entendeu? Então foi assim que foi. A minha empresa foi bem conhecida aqui na cidade, chamada Linkway, entendeu? E trabalhava, vendia não só o acesso, como o sistema. A parte de acesso acabou, né? As pessoas têm aí, mas isso fica para um outro podcast, né? Mas a parte de programação, a empresa existe ainda. Ela trabalha não com esse nome, porque era o nome que existiam as outorgas da Anatel, para a gente poder fazer os links, etc. E assim foi. Bom, passou todo esse tempo, e aí eu sempre gostei de dar aula. Eu achava que eu ia apresentar, né, a empresa, isso há 25 anos atrás, e falar o que era uma homepage, né? Tinha até uma piada na época, não sei se vocês se lembram, que falava assim, eu gostaria de criar uma homepage, mas eu não sei o que elas comem. Lembra disso? Verdade, nossa, verdade. Eu não crio a homepage porque eu não sei o que ela come. Eu não crio homepage. E aí, essa era a coisa. E eu sou encantada por tecnologia. Eu só acho que é uma forma, é uma inovação, e você melhora a sua qualidade de vida e etc. Só que, como todas as coisas, a gente tem o lado A e o lado B. Sim. Né? Bom, aí, um dia minha irmã pôs em cima da minha mesa, dentro da empresa, e falou, você não queria dar aula? Tem um treco aqui, é um negócio chamado memorial, processo seletivo, e estão pedindo uma coisa que eu nunca ouvi falar, chamado memorial circunstanciado. Aí, realmente, para quem... Eu sempre falo que existem dois mundos, né? O mundo do empreendedorismo, das empresas, tá? O mundo acadêmico, que ele funciona diferente, né? Aí eu fui ver como que era. Então, a minha carreira na FATEC foi meteórica, porque eu entrei lá em 2017, não faz muito tempo também, como uma professora substituta. Então, eu peguei o seu primeiro ano lá. Primeiro semestre. Primeiro né? semestre, então. Aí teve um concurso no meio do ano. E eu entrei. Era para eu ficar um ano e eu tô lá. Quase 10. Quase 10. Daqui a pouco é 10, 8, né? Mas, professora, foi uma coisa que é interessante, né? Que são dois mundos diferentes. E eu vivo isso muito perto. É o mundo das empresas, como elas funcionam, e o mundo acadêmico. Isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de trazer essa molecada do mundo acadêmico para dentro da empresa. Sim. Por quê? Porque nós temos garotos muito bons hoje saindo da faculdade. Falando de TI, né, que a minha empresa trabalha com TI, e a gente tem garotos muito bons saindo da faculdade, mas eles não têm aquela pegada de trabalho que o pessoal tinha, sei lá, a gente da geração X está acostumado com cara, não, vou vestir a camisa, vou trabalhar e tal. Então, assim, e às vezes eles não têm, eles têm uma visão muito imediatista do mundo, e eu acho que isso é até da geração. Cara, o cara ele não olha lá na frente onde ele pode chegar na empresa, ele olha o próximo passo dele. E a gente perde muito talento e eles ficam muito tempo pulando de um lugar para o outro hoje. Isso é uma realidade não só na sua área de TI, isso é uma realidade em todas as áreas. O que aconteceu é que antes você tinha um tipo de profissional. Era aquele profissional que entrava na empresa e ele ia desenvolver uma carreira.
Então era comum, os pais nossos, né? Eu não posso falar que a minha vida foi assim, mas era muito comum, os meus amigos são assim. Eles entravam na empresa, passavam 30 anos e saíam da empresa. Isso era um motivo de orgulho, tá? Bom, sabe aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que veio primeiro? Será que foram as crises que o mundo passou e as demissões em massas porque as empresas, elas davam um emprego para você e te mantinham dentro da empresa com uma carreira por 30 anos. Mas muita gente foi demitida ao longo desses anos, com todas as crises que o mundo passou, as crises financeiras e etc. Então, talvez esse conceito de entrar numa empresa, fazer uma carreira, tenha sido destruído ao longo dessas demissões, desse período. Então, a pessoa hoje, um profissional, ele sai da sua empresa por R$100. Por R$100. Ele fala, não vou ficar aqui porque, por uma mensagem, vamos dizer assim, um inconsciente coletivo, essa empresa pode me demitir há pouco tempo, eu vou para ele, porque ele me ofereceu, que é uma coisa que todo mundo gosta disso, dessa palavra que eu vou falar, todos os empregados adoram, então, mas isso é um disfarce, eu faço isso aqui para pagar menos aqui, que são os benefícios. Não, então, mas eu já vi movimentação, a pessoa ela ganha 3,5 aqui, ela vai ganhar 3,5 aqui, só que ela vai trabalhar menos. Isso. Então, eu vejo o cara fazer 40 horas, ele vai pagar os mesmos 3,5 para fazer 36. Isso. 30 horas. E o cara movimenta. Pela mesma coisa, às vezes ele perde benefício, mas eles querem trabalhar menos, eles querem fazer dinheiro. Isso. Mas isso também é uma coisa que eu ainda não consegui dimensionar e fazer uma equação bem bonitinha para fazer uma demonstração real. Porque hoje eu tenho entretenimento demais. Você não acha que tem entretenimento demais? Sabe, você vai em todo lugar, é um monte de entretenimento. Isso daqui é um entretenimento. Tudo é entretenimento. Então, também é óbvio que você não pode escravizar uma população inteira e submeter a cargas de trabalho de 14 horas, 15 horas. Tá certo que empreendedor trabalha isso e muito mais. Aliás, a gente não... Eu ia falar que o Partido Comunista Chinês discorda de você, mas tudo bem. Exatamente, Mas é verdade, porque na realidade o que acontece? Quando a gente tem o nosso próprio negócio, é diferente a relação. Você ama aquilo de tal forma que você não desliga como se desliga quando você é um empregado. Porque você está o tempo inteiro pensando no que você vai fazer, no que de novo você vai colocar. Você está num local, você fala, olha, aquilo eu posso vender, aquela coisa eu posso verificar, como que eu vou introduzir isso? Olha, um nicho, né? Quando você é empregado, você não vê o todo. Isso é uma coisa. E, na realidade, você está ali, você está dedicando sua inteligência para a empresa. É a sua inteligência. Você poderia estar ganhando dinheiro por você, mas é a sua inteligência que está ali e que você está trocando por uns tostões. Quando você pesa isso e você vê que, na realidade, você gostaria de ficar um final de semana melhor, ir viajar com a sua esposa, ter um horário, mais horas com os seus filhos, você está vendo os filhos crescer dormindo, né? Que você sai de manhã e volta à noite. Então, isso pesa hoje na vida das pessoas. O que não pesava quando você... Antigamente, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que aprender a achar o equilíbrio das coisas. Isso, era onde eu ia chegar. Por quê? E não só nós como seres humanos, veja, tem muita coisa, o sistema capitalista em si, eu sou capitalista, tudo bem, vivo nesse sistema, a gente vive aqui, né? Às vezes a gente não consegue desvincular a nossa vida do próprio sistema que a gente vive, mas existem outras formas de viver. Bom, o que acontece? Você, na realidade, tem que ter um equilíbrio em todos os aspectos. Não é só a empresa te pagar um salário mínimo e pegar tudo de você.
E você se sentir uma pessoa, um zero à esquerda. Você se sente explorado. Explorado, exatamente. E também você explorado, desacreditado. Porque é uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas acreditam muito mais na empresa, que desconhece o planejamento estratégico, os planos de desenvolvimento, etc., do que em si. Porque ele sabe até onde ele pode chegar, o que ele faz. Então ele se dedica, ele vai lá e trabalha para a empresa. Tá? Não estou querendo dizer aqui que todo mundo tem que pedir demissão e ser um empreendedor. Tá? Mas, porque você tem que ter também essa visão, que veja, no Brasil falta isso, a visão administrativa, que foi o começo da sua conversa. Como que você une esses mundos, né? Essas bolhas, um universo, né, de empresário que vai e tal, e a bolha. Mas isso é aqui, certo? Por quê? Porque as profissões que dão dinheiro, entre aspas, né, não sei quanto hoje, elas existiam, toda família tinha que ter um médico, um engenheiro, um advogado, certo? Então, quando você falava assim, quero ser músico, você vai passar fome. Eu vou estudar filosofia. Você ficou maluco. Não, mas passa fome até hoje o músico, viu? Passa fome. Não, mas é interessante, porque tudo era um projeto, né? Porque precisava ter um médico, porque se alguém ficar doente, tem um médico. Precisava ter um advogado, porque se alguém fosse preso, eu precisava de um engenheiro para dirigir para a galera. É verdade. Do Uber. Exatamente. Para dirigir. Do Uber, né? Para ser o Uber do pessoal. Hoje diploma de engenharia serve para você dirigir Uber. Mas o que acontece? E vocês? O que vocês acham disso? Da coisa? Porque, veja, eu só vou falar uma coisa. Essas profissões existiam no Brasil. Mas quantos anos tem a administração? Ela sempre na teoria ela é tão antiga quanto essas profissões, porque você sempre teve empresas no Brasil. Isso. Mas ela como ciência, eu não sei te falar há quanto tempo ela existe. É muito nova, é menos de 100 anos. Deve ter uns 70 e poucos anos. Inclusive a primeira turma, quando formou a primeira turma de administração no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, aquele ditador do Brasil inteiro, ele achou importante as pessoas estudarem administração, porque ele não conseguia fazer os planos dele de desenvolvimento no país sem uma pessoa conhecer a administração. Tá? Então, o que acontece? Quando aqui formou 25 pessoas nos Estados Unidos, que colônia, todo mundo adora e tal, já formava 500 doutores. E aí, a base de baixo era muito maior. Então, quando você vai, por exemplo, a gente hoje mora em comunidades, né? Então, todo mundo, um condomínio, um prédio, um quarteirão, não importa. Mas você vai falar assim, não estou gostando da taxa de condomínio, o que acontece? As pessoas começam mais a discutir outras coisas do que o que realmente reduziria a taxa de condomínio. Aí você fala assim, olha, vai ter a reunião, chegou no final do mandato, vai ter uma reunião de síndico. Ninguém vai na Assembleia. De medo de assumir um cargo de liderança. Não, o síndico é bucha, porque eu estou individualizada dentro do... E tem uma outra questão, né? Tipicamente, quando você tem reuniões de condomínio para discutir a redução da taxa de condomínio, as ideias que aparecem é sempre, não, porque vamos fazer tal coisa, é contratar novos serviços para aumentar o valor da taxa de condomínio. É incrível, cara. Ninguém vai pro negócio falando assim, cara, eu quero resolver o problema da taxa, eu preciso diminuir isso, eu preciso melhorar isso. Não, vai com ideias de tentar extrair mais do condomínio. Mas isso aí não pode ser caro desse jeito. Cara, alguém está prestando esse serviço. Agora, eu vou fazer a pergunta para você, vou retornar aqui. Você disse, a administração é tão antiga quanto todas as outras profissões, certo? Mas você pode ser médico sem diploma? Até pode, né? Você pode? Até pode. Tem vários aí que não tinham nem CRM. É só os caras não pegar. Se pegar, dá ruim. Você pode, você só não pode ser pego. É igual ter câncer, você não tem, até sendo médico. Então, na realidade, o que acontece é que você abre empresas sem ter administração. Tá? E a administração é boa? É interessante? Faz bem? Faz. Mas por quem ela está sendo ministrada?
Porque o que acontece, as pessoas se acreditam ou não na administração. Tá ok? Então, vejam, se eu tive empresa minha vida inteira, tudo bem. Eu fui para a administração por amor, porque eu vi que aquilo era sensacional, porque a minha formação primeira é matemática. Eu fazia matemática e foi para TI, entendeu? Aí um dia eu falei, nossa, eu estou precisando de um curso de matemática financeira. Então, eu fui no Senac fazer um curso de calculadora HP 12C. E eu falava, imagina, eu sei matemática, eu vou me dar bem pra caramba aqui. Não, aí uma parte. As mesas lá eram em duplas. E tinha um senhor sentado do meu lado. Eu era a pessoa mais nova naquela sala. Então. E eu fazia uma conta e punha uma bolinha na resposta do exercício. E esse senhor olhava assim, com quem diz, coitada. Aí eu vi que eu levei o maior ferro daquela turma. Eu falei, mas o que acontece que eu não estou entendendo isso? Ele virou e falou assim para mim, sabe o que está faltando para você? Administração. Aí eu fui fazer um curso, não contente, fui fazer um curso, vou aprender finanças, tecnólogo em gestão financeira. Eu fiz. Desse curso, eu fui para administração. Eu fiz uma faculdade mesmo de administração, não foi assim, como é? Aí eu me encantei com a coisa, mas eu estava na empresa. E o que você faz? Existe uma diferença. O que você começa a ter ferramentas para você administrar a sua empresa. E essas ferramentas vão te dar um desempenho profissional superior. Então, essa é a diferença entre você ser um empreendedor com a cara e a coragem e um empreendedor bom, que com uma base de administração. De administração. Só que o que acontece? O nosso sistema de educação, ele não valoriza a sua iniciativa, a ideia, a inovação, a sua forma, né, de você pensar por si só. Nós somos criados para a gente ser funcionário, ou de uma empresa privada ou de uma empresa pública. Tá? Se você sair daqui, hoje, qualquer um de nós, vamos fazer um teste? Escolhe cada um de nós um carro e amanhã, segunda-feira, a gente entra numa concessionária, numa loja, e nós vamos sair com o carro na mão. Ah, tá? eu não vou. Não, você não vai. Serasa não deixa. Bom, tudo bem. Eu ia perguntar, vai consultar o score? Porque se consultar o score, nós vamos ter problema para terminar essa experiência. Mas alguém consegue. É diferente se todos nós aqui resolvermos abrir uma empresa super inovadora, que vai gerar emprego, que vai dar um monte de coisa. Você vai entrar no banco e você não vai conseguir. Por exemplo, vamos supor que a gente vai comprar um carro de 50 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil. Cada um compra o carro que quiser. Né? Então, você não vai conseguir esse dinheiro. E isso também, por quê? Porque eles falam, por causa do score, por causa das garantias, e assim vai. Mas eu acredito no empreendedorismo, mesmo assim. Eu acho que todo mundo devia empreender, né, em algum momento da vida. Assim, eu trabalhei como CLT, né? Inclusive CLT parece que virou ofensa, né? A molecada na escola tá chamando o outro de CLTista, cara. Eu achei maravilhoso isso. Eu achei de um bom gosto as ofensas da molecada. Mas eu trabalhei muito tempo como CLT. E aí, quando veio a ideia de empreender, assim, eu entrei no empreendimento, no empreendedorismo, meio que como funcionário. Porque o que aconteceu? Eu arrumei um emprego que o cara falou, não, eu só contrato PJ. Isso, a pejotização. Aí eu abri uma empresa. Aí ele te perdeu. Não, eu abri a empresa e eu comecei a prestar serviço pra ele. E aí eu falei, cara, esse cara não me consome 8 horas por dia. E eu não tenho que estar lá o dia inteiro. Eu sei o que eu vou fazer. E eu comecei a oferecer o meu serviço para outras empresas. Então, assim, foi uma coisa que veio porque eu tinha uma necessidade de conseguir um emprego melhor e tal. E aí, para quem é CLT sair para ir pro PJ, eu acho que tem muita conta para fazer. Tem.
E tem muita insegurança envolvida, né? Então, mas a coisa andou. Então, assim, hoje a gente está lá com a Cacau, com os nossos empreendimentos lá. A gente tem vários clientes grandes, a gente trabalha, tem uma equipe com quase 70 pessoas, o negócio funciona bem. Mas, assim, eu fui empurrado. Sim. Né? E eu vejo que hoje quem vai empreender, às vezes ele tem uma ideia, ele tem o dinheiro, mas ele não tem a paciência. Por quê? Isso. Porque ele enfia a cara e a coragem para fazer o negócio do jeito que ele acha que é. Com a visão que ele tinha quando ele era funcionário. E ele não vai atrás disso. O cara não fala assim, olha, cara, eu vou fazer um curso de administração, ainda que, né, Não, seja não um curso importa. curto. Faz um curso, eu vou vender o peixe agora. Faz um curso de 3 anos, não precisa ficar 5 na faculdade. Então, Vai lá, faz Mas faculdade, olha gestão só, empresarial. você ainda mais, mas a gente veio de uma geração que a gente foi adestrado a trabalhar para os outros. Não, todos nós. A gente foi adestrado a trabalhar para então, mas você ainda mais, é que você foi disruptiva numa época muito mais conservadora e sendo mulher. Então a gente não vai nem entrar nessa seara de Não. do quanto Mas você eu posso rompeu de dizer barreira. pra você que muitas vezes eu entrava para vender e a pessoa que ia comprar o serviço da minha empresa, que não tinha nada a ver, falava assim, mas é com você que eu vou tratar? E eu boto muita Com fé que mulher, aconteceu não. isso Com mulher, muito. não. E hoje ainda é menos, mas ainda tanto que aí voltando agora para até 2017 eu era muito CLT, ainda foi um pouco depois. Eu tinha a visão de que eu não tinha condição de ser empreendedor até conhecer você, até participar daquilo tudo que aconteceu. E tanto que uma frase que me marcou muito, e aquilo foi rompeu barreira para mim, foi eu falar, pô, mas eu posso trabalhar de final de semana, eu posso trabalhar de bermuda na Serasa. Aí ela falou, besta você que ainda trabalha de final de semana. E aí eu, caralho, é verdade. né? Cara, mas aquilo me pegou tão dolorido, porque eu tava me sentindo vantajoso. Pô, eu tava numa puta empresa, mas eu trabalhava em escala, eu era da produção, eu trabalhava em escala, eu tinha que trabalhar. E aí aquilo me pegou muito. E no final daquele ano, no mesmo ano, eu já tinha uma empresa de evento com a minha mulher. Exatamente. Eu, ela e o Fabinho. No mesmo ano. E aquilo me foi muito dolorido. E dali pra frente, pô, eu já tinha tido empresas antes. Eu tive uma estamparia que não vingou e uma empresa de caneca que também não vingou. As duas duraram 2 anos. Mas aquilo eu falei, cara, eu não quero mais isso. Se eu vou trabalhar de final de semana, vai ter que ser pra mim. Vai ter que ser pra mim. Uma outra pergunta, você falou assim, ela não vingou. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Às vezes a gente tem aquela ideia de que assim, nossa, eu tive uma empresa por 2 anos, mas ela não deu certo. A pergunta é, ela pagou suas contas durante 2 anos? Ou você só se afundou em mais dívida? Não. As duas eu saí de boa. Então, porque se Ela vingou. Então ela vingou. Ela só teve o tempo dela, cara, e ela acabou. A gente tem que entender que empresas nascem e empresas morrem. Não, e empresas se transformam. Porque você vai se transformar com elas. Você pode não ficar no mesmo ramo, entendeu? Veja, é assustador quando vamos pegar o CLT. É assustador você ter que se aposentar depois de 35 anos de trabalho em empresas, uma grande maioria. Vocês estão no mercado. Quantas empresas fecharam nesse tempo que vocês estão no mercado olhando as empresas? Incontável. Muitas. Então é assustador você, um ser humano, um brasileiro, ter 35 anos para trabalhar, 35, 40, ter 30, 40 anos para trabalhar, para ele poder se aposentar essa porcaria. E o que acontece? As empresas não durarem. E ter ainda expressão bonitinha, né? Forjada. Forjada não. Como que é? Forjada, mas como se fosse uma espada. Criada pelo Sebrae, né? Olha, se a empresa passar pelo Vale da Morte, então ela consegue sobreviver. O que é o Vale da Morte? É os primeiros 5 anos. Porque é uma prova verdadeira de resistência. É aí que entra a paciência, a resistência. Então, mas ser resiliente para o seu negócio com inteligência, não ser teimoso, é uma coisa. Ser resiliente, aguentar toda a
carga dentro de uma empresa e você ser um CLT e você ser explorado, isso não é resiliência, é exploração. Tá ok? Mas falar uma coisa que assim, né? É você ser resiliente com inteligência e saber que que aquilo pode acabar. Isso. É uma coisa que eu sempre percebi e é uma cultura. Eu não sei se o europeu tem isso, mas o americano ele tem muito essa cultura, assim. Diferente do brasileiro. O cara não tem idade para mudar de profissão. Amanhã cara, isso aqui não tá mais dando certo, ele vai estudar, vai aprender um negócio novo. O cara tem 65 anos, tá fazendo um curso de direito. A gente aqui acha que o que eu estampei em mim com 18 anos de idade, eu tenho que levar o resto da vida. Não, e isso é um equívoco, porque uma graduação não sustenta uma vida de trabalho, gente. Entendeu? Se você pegar, eu não faço isso, mas eu tenho um monte de diploma. Às vezes diploma até inútil. Hoje é um monte, é. Hoje, inútil. Aquele de datilografia que você tirou, por exemplo. Eu não tirei, a minha professora me tirou. Ensinou? Não, ela me tirou, eu não sei datilografia até hoje. A minha professora me falou que eu tinha inteligência de menos para fazer datilografia, me convidou a sair da escola. Boa era ela. Mesmo? É mesmo. Põe o arroba dela aqui para nós convidar ela. Não posso fazer Põe o arroba dela aqui para nós convidar ela. Meu pai falou, nossa, mas o que você fez lá? Eu falei, eu sei, não. Então eu digito até razoavelmente rápido, mas desenvolvido por mim. Mas na realidade o que acontece é o seguinte, você vai fazer e você vai evoluir. Então, conforme você vai escolhendo o seu caminho, tá? Você vai fazendo os cursos que vão amparar para você ser um profissional diferenciado. O que eu vejo hoje é a rapidez. O que era nos anos 80, né, e 90 nos Estados Unidos, que você criava uma ideia e vendia uma ideia. Chegou agora, então as pessoas elas não criam startup porque ela não está querendo resolver um problema, ela está querendo criar uma coisa para ser comprada por uma grande empresa. Entendeu? É verdade. Não existe isso. Então ele vê uma coisa que é importante, mas está na tua empresa, ele vai lá. Aí ele viu que ali não vai sair, não vai dar a folga que ele quer, o benefício que ele quer e etc. Ele não gosta de benefício. Por que alguém tem que escolher? Mas você pagava benefício para os seus funcionários? Quantos funcionários você já Tem teve? que pagar, cara. 250. Você pagava benefícios para Pagava. eles? Todos? Não, os oficiais todos. Os obrigatórios. Os obrigatórios todos eles. Mas na realidade, Paulo, não é assim que você mantém uma pessoa na empresa. Veja, por que eu tenho que escolher o teu feijão? Quando eu compro uma cesta básica, eu tiro do seu direito de escolher o feijão. Mas é a sua visão. Isso é a minha visão. Porque sim. você é incomodada. Mas, e aí eu vou te devolver uma coisa que me jogaram também. Porque uma vez eu cheguei numa outra professora conhecida nossa. Põe a roupa dela aqui pra nós. Depois eu ponho. É irmã do que a gente já conversou. Eu cheguei pra ela e falei, professora, eu não consigo entender. Isso já no terceiro semestre. Então eu já tinha passado por toda aquela reforma íntima obrigatória. E eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ficar limitadas. Porque depois daquilo, aquilo me irrompeu tudo. E ela falou, você já imaginou se todo mundo quiser empreender? Se todo mundo quiser, a gente não tem quem faz rodar embaixo. Tem gente que vai ser um bom operacional para sempre. E tá tudo bem isso. Então, eu te devolvo agora. E se todo mundo quiser empreender? Olha, Paulo, na realidade, veja bem, isso é muito lá atrás, tá? Por quê? Porque existia uma terra e essa terra, eu falava assim, tinha gente, e eu falava assim, você faz isso para mim, você fica aqui na minha terra e você vai fazendo isso para mim. Então, essa concepção de trabalho existe e tem um monte de coisa até hoje. Por exemplo, você quer, vai fazer as coisas. Eu posso até usar Pareto, 80-20, falar assim, 80% das pessoas vão continuar empregados e 20% das pessoas vão empreender, que tem o estilo de liderança e tal. Mas isso é contraditório até
quando em 2010 que se decidiu, dá para ensinar empreendedorismo? Aí as pessoas falam, nossa, dá para ensinar. Você consegue forjar um empreendedor dentro de sala de aula. É óbvio que as pessoas mais comunicativas, que antenadas, que vão observar, elas vão se destacar. Mas nem sempre essa pessoa ela tem o quê? A inteligência de lidar com outras pessoas, de vender o peixe dela, de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que no comportamento que se esbarra essa 80% de empreendedor. Por quê? Paulo, vamos pegar um funcionário comum. Funcionário comum. Acordo de manhã, ponho manteiga, vou para trabalhar na minha empresa. Quando for, eu tenho que entrar das 8 ao meio-dia e depois Dá umas 5 às 6. Ou das 2 às 6. Então, o que eu faço? Quando chega próximo do meio-dia, eu já estou abaixando minha guarda, porque eu já vou arrumar minha gaveta, já não vou atender mais telefone, porque vai que eu atendo um cliente que vai ficar 40 minutos, passo meu horário, vai ficar um problema. Então, eu já reduzo o meu desempenho. Da mesma forma, quando eu volto, eu ainda vou tomar o meu cafezinho, vou bater um papo com ela, como que foi? E na prática eu volto às 2. Vou lembrar o que eu estava fazendo antes do almoço. Vou lembrar, falar, eu tenho que ligar para esse, fazer aquilo e tal. Então, se você for ver o seu horário de desempenho bom, né, forte dentro da empresa, você vai trabalhar umas 5 horas. Num dia bom. Num dia que mano, num dia puxado. Dia puxado. Aqui você trabalhou pra caramba. Você fala assim, ó, toda a minha lista do que eu tinha que fazer e eu cumpri. Hoje foi embaçado. Então, veja, existe muito desperdício. A gente joga muita coisa fora. E a principal coisa que a gente joga fora é o nosso tempo. E, infelizmente, nós temos um período. Não importa se o mundo tem milhares de anos. O que importa é os 80, 90 que a gente vai viver aqui. Também não importa se você defende que nós somos ciclos, que a gente vai e volta, né? Se a pessoa é reencarnacionista ou não. Isso não interessa. O que interessa é esses 80, 90 anos que nós estamos vivendo aqui. E existe um monte de desperdício. Então, eu digo para você, se esse espírito empreendedor, se as pessoas tivessem um bom desempenho, etc., nós estaríamos em outro patamar. Sim, concordo. Eu ainda, depois de bastante tempo, eu ainda penso que nós somos criados. Vocês gostam de valsa? Eu gosto. No momento específico. Num casamento, sei lá. Eu acho que tem seus momentos. Também acho. Tem numa seus festa momentos. de 15 anos. Fora coisa isso, assim, né? não. Você não ouve, você não chega em casa depois de um dia de trabalho falando, vou ouvir uma valsa. Não hoje, né? Uns 300 anos atrás eu devo ter feito. Isso. Mas só tinha isso. Então. Isso, muito bem, chegou no ponto que eu queria. Por que a gente não ouve valsa? Porque a valsa não toca no rádio, não está no Spotify, não está no nosso dia a dia, você só liga a valsa para um casamento, uma festa de formatura, porque ela ficou hoje, na atualidade, relacionada Uma a isso. tradição. Isso, é uma tradição. Todos vocês estão de barba. Há 20 anos atrás, vocês não estariam. Porque a gente era preguiçoso. Quem usava barba era preguiçoso, meu pai falava. Isso, quem usava barba, porque existia o quê? Você tem tatuagem? Preguiçoso, comuna. Isso, Também. Comuna. Então, Eu tenho tatuagem também, eu só não tenho coragem de deixar ela exposta assim, ó. Tá. Eu também. Então, veja, eu não. Mas eu acho que eu não tenho mais por medo da agulha do que qualquer outra coisa assim. Tá. Né? Não, mas eu não acho. Mas passa xilocaína que... Não. Não faz parte do seu meu visual. ser. Do meu ser. Eu acho Você que podia agora... tatuar o símbolo da administração pequenininha aqui, ó. Não. Então, Não. não me convence. Não, Mas, mostrando a sua, você não vai convencer ela Não, não. mas a minha é outra negócio. então, o que vai acontecer? Nós somos também fruto do meio, do que a gente está vivendo e etc. Né? Hoje a gente pensa... eu vejo as incoerências, né? Uma pessoa extremamente preocupada com a alimentação, então não tem isso, não come aquilo, e faz mas faz tatuagem, colocou química dentro do corpo, se enche de botox, põe um monte de silicone.
Então, Mas fica bacana o resultado, viu? fica. Tem uns que fica bom. Fica super bonito. não Tem uns problema. que fica bacana, velho. Mas aí você não é... Tem uns resultados que desafiam a lei da gravidade, bicho. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, Principalmente aquelas que ficam com o ícone de pá. isso. Não, aí Mas se você tem parente que trabalha em clínica, Não, você não. acaba utilizando isso. Aquele troço, o que elas fazem? Elas fazem preenchimento? Pra mim Faz. parece que ela bota a boca dentro Mas se você fizer isso, faz o mesmo efeito. Um puxo assim. Mas veja, isso vocês falam, mas tem outras coisas. Todo mundo põe unha postiça, faz sobrancelha, põe cílios postiços. Vocês deixam Barbie, é estiloso, né? Um corta de um jeito, outro deixa comprido, outro faz não sei o quê. Então, isso é o que nós somos influenciados pelo meio. Eu estava olhando passar aqui, eu gostaria de saber por que as barbearias usam uma caveira. É tão importante. Então, não sei. Eu não sei. Surgiu isso. Na verdade, e o uso da caveira, as barbearias vêm com o uso da caveira porque os motociclistas começaram muito a utilizar barbearias. Tá. Então, assim, o pessoal começou a utilizar muito as barbearias. Então, o pessoal das barbearias queria fazer algo que desse um estilo para o motociclista que estava lá sempre. E muitos motoclubes, eles utilizam caveiras como... Sabe por que eles usam caveira? Você sabe por que o símbolo do rock and roll é uma caveira? Porque serve pra qualquer um. Porque é todo mundo igual. Por baixo da pele, no osso, é todo mundo igual. Então, quando o cara da barbearia bota um cabelo estiloso numa caveira, um bigode estiloso, ele está falando assim, olha, não interessa o que você tem por fora. Por dentro, o resultado que a gente tem é, tipo, a caveira é um manequim do ser humano como um todo para essa galera. Então, é por isso. Traduzindo. Você pode ser feio, a gente faz sua barba mesmo assim. Exatamente. Eu sei porque já me falaram isso diretamente. Então. Ser feio, né? Moraes, com inteligência artificial, o que você acha? Olha, é o mesmo que perguntar para mim o que eu achava De tecnologia lá atrás. Há 30 anos atrás. Nós vamos conviver, nós vamos trabalhar e nós vamos saber viver. Eu acho que é mais importante você perguntar, assim, a gente está preparado para outro sistema. O capitalismo está morrendo, ponto. E está vindo uma outra coisa que a gente está vivendo aqui, nós estamos vivendo num mundo virtual. Então, hoje, você tem... Eu vou até usar uma expressão de um escritor grego, que é Yannis alguma coisa, que ele está falando... Eu estou lendo esse livro, eu estou achando muito interessante. É o tecno-feudalismo. Tá? É sensacional. Porque o que acontece? Você entra numa comunidade, tá? Mas essas comunidades estão onde? Né? E quem está por trás disso? Será que o que a gente pensa hoje é verdadeiramente, com tanta inteligência artificial, com tanto algoritmo, com tantas ideias, né, sendo feitas, será que é realmente o que a gente pensa? Nossa opinião própria é nossa opinião própria realmente? Você se faz como? Por exemplo, para mim é uma inconsistência. Nós temos um mundo aqui, ó, certo? E as pessoas se informam pelo WhatsApp. Eu tenho todos os jornais do mundo aqui. Não, mas Realmente eu tenho preguiça disso. Mas tem uma coisa que... Não preciso nem falar a língua. Eu tenho Tradutor. Mas, professor, aí tem uma outra questão. As pessoas se informam pelo WhatsApp porque nós, ao longo do tempo, desenvolvemos uma cultura de que a informação curta... Não é verdade, a informação curta ela é mais fácil de absorver. E aí, cara... É uma técnica das manchetes, né? É a síndrome do cabeleireiro. Eu falo isso. O que é assim? Vamos ver. O cara, ele lê 2 linhas a respeito de um assunto. Isso. Você lembra o efeito Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, que quanto mais você se acha especialista de um assunto, muito provavelmente mais imbecil sobre aquele assunto você é. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas elas leem 3 linhas de alguma coisa. Isso. Elas formam uma pré-opinião
E aí, eu procurar outras coisas, ouvir pessoas que têm um pensamento divergente do meu, ler fonte de... aí eu vou pegar acho que talvez o que é o maior exemplo disso. Política. Nós vamos entrar mesmo? Não, mas eu não vou dar nomes. Eu vou falar assim, olha, eu tenho uma orientação política. Ponto. Eu leio coisas de pessoas que têm a mesma orientação política que eu. O que isso me agrega? Quase nada. Quase nada. Eu vou aprender mais coisas daquilo que eu estou acostumado a ver todo dia. Mas se eu for olhar o pessoal do outro espectro político, aí eu já vou olhar com preconceito. Isso. Né? Porque esse fascista, esse comunistinha, esse não sei o quê, blá, blá. E aí eu não presto atenção nos argumentos. Eu já vou olhar olhar a outra opinião, já falando assim, cara, isso é porcaria. Então eu não paro para absorver o que a pessoa quer falar. Qual que é o meu ponto? Não importa a sua orientação política. Cara, tem uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, esquerda, direita, de um jeito ou de outro, né? E não estou falando do pessoal que está na casta superior, porque na casta superior também é todo mundo igual. Aqui embaixo, se você é de esquerda ou se você é de direita, na sua visão, você quer o melhor para o país. Aqui em cima, se você é esquerda ou de direita, na sua visão, você quer governar e continuar tirando benesses daquilo e roubando. A verdade é essa, não importa o lado. Mas quando eu aprendo a argumentar com as pessoas, a sentar e falar assim, olha, cara, vamos discutir política, mas a gente não vai se ofender. Isso. Eu vou prestar atenção no que você está falando, eu vou prestar atenção nos seus argumentos. E os argumentos que eu não conseguir refutar, eu não vou poder virar simplesmente e falar assim, mas isso é coisa de esquerdista. Não, eu tenho que procurar. O Lula? E o Lula, e o Queiroz, e não sei. Entendeu? Então eu tenho que procurar argumentações que façam com que eu refute a sua ideia, porque aí você constrói. As pessoas não estão dispostas a isso. Não estão. Elas Então, querem ter razão. Então o WhatsApp, cara, eu recebi uma notícia do WhatsApp que fala minimamente algo que é perto daquilo que eu acho, aquilo é verdade. Mas isso aí parte do argumento que eu sempre uso quando que a pessoa fala, porque aí dentro desse espectro que você falou, a pessoa fala assim, não, mas eu estudei. Aí eu falo, se você ler um livro, estudar um livro da Segunda Guerra Mundial segundo um alemão, você vai ter uma opinião completamente diferente do resto do mundo. Escrita Inclusive, por eu alguém daquela recomendo a época. leitura do My Camp. Mentira. Mas cara, Mas é isso, não é um livro proibido, eu recomendo a leitura. Não de verdade. é sim. Eu acho É que a proibido? questão é que a pessoa Não pode vender, não, pode comercializar. sempre Não se pode, alimenta Exato. da mesma coisa e vai aumentando isso. E essa Mas que é a grande questão. mas aí é o algoritmo te devolvendo. Não, mas você se algoritmiza. Tá certo. Mas deu pra entender. Não é, gente- porque é o que o Pedroso falou. Você se alimenta sempre da mesma e o contrário você sempre já vai E você vai preconceituoso. ver sempre as mesmas coisas, não tem jeito. é isso. Cara, isso é política, É qualquer coisa. relacionamentos humanos, religião. Se você simplesmente falar assim, olha, vou usar a sua frase, eu vou te ouvir sem te ofender, tá? Eu vou ver o que você está pensando e eu não vou preparar uma resposta, um posicionamento enquanto você fala, porque aí eu não estou prestando atenção. Eu vou refletir, eu vou levantar daqui, eu vou pensar no que você falou. Os relacionamentos seriam outros. As pessoas se relacionariam de forma muito melhor. Tá? Então, o saber ouvir hoje é impossível, porque o mundo que a gente vive é um mundo de rótulo. Então, eu rotulo você. Você é assim, você é assim e você é assim. E a gente quer falar, não, mas nós não somos rotuláveis. Não, nós somos rotuláveis e rotulamos. A gente não ouve o que a pessoa está falando, porque a gente está combatendo. Você está no combate, tá? Então, eu criei uma guerra religiosa, uma guerra política. Quem que se beneficia com isso?
Quem tá Quem lá tá em no cima, poder. A gente não quer, a gente vai. É essa questão, né? É uma guerra. Eu tô indo pra falar com a pessoa porque eu quero derrotar a opinião dela. Eu não quero aprender com ela, cara. Não, Exatamente. é uma guerra e hoje está muito lindo. A nossa imprensa também é uma imprensa, eu considero que é uma imprensa infantil, porque ela instiga a guerra. Então, você tem uma A gente está usando um modelo, a gente verdade, pegou um modelo estadunidense e a gente faz um modelo medíocre do que eles fazem porco. Eles já fazem Mas só essa tem uma competição e a gente copia, a gente quer ser eles e copia e faz essa porcaria. Mas o americano médio ganha muito mais do que a gente. Né? E eles têm uma outra coisa lá nos Estados Unidos que a gente não tem aqui. Não tem, essa é a minha mera opinião. Uma coisa chamada pleno emprego. Tá? E você vai abrir uma empresa, você é bem quisto, porque você vai gerar emprego. Não, aqui a gente virou vilão. Aqui, exatamente. Vira vilão. Então, o que acontece? Tem esse horror. Por um lado, todo patrão maltrata as pessoas. Olha, eu tive empresa durante décadas. Eu conto na mão as ações trabalhistas dos meus funcionários. Tá? Eu trabalhava com gente. Mas, Cláudio, quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que ele tá morando nos Estados Unidos há alguns anos já. E aí ele me falou uma coisa, que ele falou assim, cara, a coisa mais impressionante que eu vi na minha vizinhança. Aí ele falou assim, sabe quando você vê aqueles filmes que tem um garotinho que bota uma mesinha vendendo limonada na porta de casa, a 10 centavos? Eu falei, sei, ele falou, cara, isso acontece aqui. As crianças botam uma mesinha lá na frente de casa, vendendo limonada, vendendo um docinho, vendendo alguma coisa. E ele falou assim, e você não precisa pedir para ninguém. Todos os seus vizinhos, quando perceberem, vão passar lá e vão tomar um copo de limonada. Mas lá, né? Então, lá. Que é esse incentivo ao empreendedor. Não, Entendeu? mas Porque... não é só isso, Paulo. É o que falta aqui. É uma coisa chamada coletivo. Eu não me importo onde está indo o lixo, contanto que ele saia da porta da minha casa. Você entende? Eu não quero saber se a escola pública é boa ou não, contanto que eu tenho dinheiro suficiente para colocar pagar meu uma filho escola. Numa escola particular. Eu não quero saber se a UPA da tua cidade, se nós aqui na nossa cidade, nós temos um hospital escola, um monte de recurso, mas está sendo subutilizado. Porque se eu continuar pagando o meu plano de saúde privado, eu estou pouco me lixando com você. Então, o sistema de coletivo ainda não funciona. E a forma com que a gente é educado, tratado, desenvolvido, nós estamos ficando cada vez mais egoístas. Então, eu não quero saber se essa roupa que eu usar, aqui com a roupinha, vocês também, vai chegar um momento que a gente vai doar essa roupa. E nós estamos fazendo super bem. Nós vamos pegar uma entidade, né, que eu também pertenço a uma ONG que faz uma ajuda humanitária e que eu brigo com as pessoas até hoje. Porque eu acho sempre que não é para fazer campanha para hoje 200, amanhã 300, depois 750. Não, hoje 200, amanhã 150, porque eu estou lutando para tirar aquela pessoa do local onde ela está. Né? Então, o que acontece? Essa roupinha eu vou doar, ai que lindo, vai servir para outra pessoa, que vai servir para outra, que vai servir para outra, que não vai servir para ninguém. Mas onde ela está indo depois? O que está sendo feito com isso? Ela está arrebentando a praia de alguém lá do outro lado do mundo. É o 7º continente, gente. Ele está tão enorme, aquela mancha no Pacífico de lixo. E nós estamos produzindo. Nós estamos em pleno século XXI, né? 25 anos, é um quarto de século que nós já entramos, e ainda as pessoas pensam em produzir sem levar em consideração. E aí fica, o sistema capitalista, ele é esperto nisso. Ao invés de ele ter uma resolução dentro da empresa, dentro do próprio sistema, ele faz você se sentir mal, você ser o responsável. Tinha uma praia. É igual a sustentabilidade. Isso, tem uma praia. Ela Você vai existe na praia, pra não isso. vai? Você gosta de cerveja? Não? Eu não bebo mais. Não bebe mais. Não. Você também não? Você também não?
Ele não pode, ele não para. A parte dele eu comecei, peguei pra mim. Mas tudo bem, você bebe água. Não bebe água? Ótimo. As nossas fontes estão sendo vendidas. Toda garrafinha que você vender vira do lado de Coca-Cola. e vai ver as nossas fontes de água. Nós temos várias fontes. Aqui, Lindóia, 40%. Fiquei impressionada. Lindóia, Águas de Lindóia, fornece 40% de todas as garrafas de água para o Brasil. É água pra caramba. Bom, tudo bem. Se você está lá na praia, vendo o marzão, lindo, maravilhoso, e a empresa levou a água até você na praia, aí a responsabilidade fica sua de dar um descarte do lixo. Mas você não sabe o que você vai fazer com o rótulo, com a tampinha, com a garrafa. Você é um professor, você é um administrador, você é um músico. Você Obrigado. Repete, por favor. Você me fez ainda deu um quentinho no coração. Vocês não estudaram. Não vai nem dormir hoje. Vocês não estudaram para fazer a reciclagem, para dar uma destinação. Quem foi o desenvolvedor de produto lá atrás e que até hoje não colocou no papel a verdadeira economia circular? Fica fazendo essa palhaçada de logística reversa, entendeu? Que não é economia circular. É simplesmente recolher o lixo que você colocou no mundo e ser responsável por isso, tá? Então, vejam, a África, com pilhas e pilhas, montanhas de equipamento de TI. Então, veja, você vai dar um fim nisso um dia. Mas nós não estamos preocupados. Ainda tem um outro lugar, eu não sei onde que fica, que é a das roupas. Das roupas também na... Não sei se é África ou se é América do Sul. Não, tem roupa que não acaba Não mais. acaba mais. Eu fiquei impressionada com os quilômetros quadrados, porque eu estava lendo outro dia, desse oceano o sétimo continente. Não, é gigantesco. É assim, está parecendo metade do Brasil, um terço do Brasil, em termos de quilômetros quadrados de extensão dessa mancha no Pacífico. Então, mas a pergunta é, o que vai fazer com isso? Então, é aí que tá. O que vai fazer com isso? Eu acho que nós devemos aproveitar a SpaceX, Mas botar esse troço tudo em saquinho, jogar no espaço, e isso vira problema dos marcianos. mas você sabe que isso aí é uma coisa que eu... acho que deve ter solução. Tem muita gente boa estudando, fazendo e pesquisando. Mas essa que é a questão, porque muito se falou sobre o canudo, né, de plástico da tartaruga, Isso. né? Aí vou colocar canudo de papel porque é biodegradável e tal. Só que qual que é o problema? O canudo ser de plástico ou ele ir parar lá pra tartaruga poder comer? Então, mas cara, aí eu tenho uma outra questão. Que é Canudo assim, de papel é uma bosta. quantas pessoas morrem atropeladas todo dia? Tá, vamos supor Você que começou 10. a fazer... Começa com 10. Você começou a fazer Vai carro de começar papel? baixo. Quantas tartarugas enfiaram um canudo de plástico no nariz que você viu? Uma. É muito mais perigoso para a vida marinha aquele troço que até hoje vende, que é aquele anelzinho plástico. Que Sim, encosta de no garrafa. bico, de garrafa, do que o canudo plástico. Mas aí alguém olhou e falou assim, mano, se a gente fizer uns canudos de papel e botar essa da tartaruga, esse canudo de papel vai vender que nem água. E outra, quem diz que aquele reciclável, biodegradável, é um reciclável biodegradável? Nós somos muito crentes, né? Muito crédulos. Eu vejo aquele símbolozinho assim e eu falo, nossa, que legal, então eu vou comprar este, porque esse recicla tal. E na realidade, nós não estamos vendo isso. A gente não vai até o fim para ver se aquilo é verdadeiro. A gente é obrigado a acreditar, né? A gente se sente obrigado a acreditar. Não é que a gente a gente se A gente sente. se sente obrigado a acreditar. Então, eu vejo uma notícia. O bebê, não sei o que lá, tinha na placenta um microplástico. Mas tudo bem. Quanto que nós não temos de microplástico? Quanto de poluição não tem no nosso pulmão? Mas não tem ainda as idiotas que vai comer essa placenta? Então eu acho que a gente está nesse meio de pessoas idiotas tem. e a gente tem que sobreviver em cima dessa montanha de lixo. Cara, Eu acho que o resumo Comer é a placenta Pra- é um dos rolês mais sem noção que eu já vi na minha vida, velho. mas- Não, é sem noção. Sem noção mesmo. Você Porque comeu, não- Morasco? Não.
Eu prefiro filé mignon. E ainda eu sou chata, não pode ser vermelho, sabe? Você tá sempre bem passadinho, o seu? Eu vejo a Meu situação. filé mignon Tem, velho. Nossa. no ponto. Então, mas o ponto é rosadinho. Você sabe que eu sempre me perguntei, cara? Ah, Deixa eu ficar quieto, faz É bom. Placenta tem gosto de peixe. Aí. Olha, eu não vou querer entender. é uma dúvida pertinente. Fiquei curioso agora. Eu prefiro não, mas eu fiquei curioso. Morasco, tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de ter respondido? Porque a gente conversou 1 hora e pouquinho e eu não cheguei na metade das coisas que eu queria te perguntar, que a gente queria conversar. O que você Você já fica o convite pra voltar. Então, queria fazer um bate-papo só sobre empreendedorismo e inovação com você depois. Eu gostaria de falar uma coisa a respeito de inovação. Que eu acho que hoje as pessoas têm que descobrir o seu nicho. E a maior parte das pessoas sempre procura o novo. Vamos ver como que é o novo, o que é o novo. E eu vejo, muitas vezes, só a palhaçada de novo, mas o novo em si, não. Então, existe também aquele lance, né, que as pessoas, se você for pensar na inovação, de onde surgiu a inovação? Dos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Então, se a gente olhar para esse lado, o que acontece? Uma empresa que não tem uma estrutura de, hoje, pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da sua própria empresa, ela está fadada a morrer, a ver a coisa e morrer. Então, o que acontece é que as pessoas devem ficar antenadas no seu mercado, tá? Devem olhar para isso e buscar a inovação constantemente. A inovação não vai surgir da especialização em si, porque aquilo que você falou, eu falo para o meu público, né? Eu falo para o meu cercadinho, eu falo para os meus vermelhinhos. Ponto. Acabou. Isso vai te dar uma grande especialização. Então, você vai começar a trabalhar da rebimboca da parafuseta. Eu sempre falo isso assim. É a mesma coisa aprender a cozinhar. Uma pessoa não sabe fritar um ovo, quando ela aprende, nossa, que legal. Aí ela aprende a fazer outras coisas. Olha, um ovo, uma carne, um arroz, um feijão e tal. Mas quando você está fazendo cursos e mais cursos, e você está querendo fazer a comida de uma tribo aborígene, não sei... Quem vai comer? Então esse Vai placenta tipo na receita. Isso, não é. Então você vai... O que acontece com a inovação? Tem muita coisa boa para ser inovado. Dentro das empresas, né? Porque a gente está imerso. Existe a inovação aberta, certo? Que, na realidade... Ela foi cunhado o termo só, mas sempre fez isso. O que acontece? Você vai perguntar para o seu cliente, mas o cliente em si, tem até um videozinho que eu sempre passo para os meus alunos, que ele diz assim, olha, o carro não foi o desenvolvimento da carruagem. A vela não foi uma inovação, não, a lâmpada, né? Não foi uma inovação da vela. Eles são completamente distintos. Então, você vai com a inovação perguntando para o mercado e para o cliente até um certo ponto, que é a inovação incremental. Você é uma melhoria contínua, você melhora o seu produto, você ouve o mercado, ouve o cliente, ouve as coisas, você vai melhorando. Quando você quer fazer uma coisa diferente, aí é uma questão de pensar, de observar. Aí você vai observar o mercado, você vai observar o cliente, mas você vai verificar o que você pode mudar. E a gente não se pergunta isso, era o que eu falava para você. Toda vez que você fizer uma coisa, pergunte, será que eu posso fazer isso aqui somente dessa forma? Eu acho que as pessoas hoje, elas buscam, em vez de buscar o novo, elas buscam o que o outro fez e está dando certo. Isso. Aí, o que acontece? Você está insatisfeito dentro da empresa que você está trabalhando e você fala assim, vou fazer melhor do que ele. Aí abre uma empresa igualzinha, em frente, e quebra os dois. Ao invés de fazer uma coisa
que você poderia falar, olha, eu sei como que fazer. Vem aqui e falo para o Paulo número 1. Né? Falo, só Paulo, é o seguinte, gostei desse negócio. Ao invés de eu abrir uma coisa e ficar uma concorrente, eu posso me tornar um sócio sua. Quanto que você quer para eu me ser sócia de você? Em que pé eu posso fazer? E isso é uma coisa que as pessoas não fazem. Né? Eu quero me tornar um sócio sua. Mas quando eu abro o meu negócio na frente do dele A para gente vender não quer e ver seu quebra negócio os dois, aberto, não. eu sei de uma coisa. Eu quebrei por causa da inveja dele. Isso. Não o contrário. Mas eu já só ter colocado um trevinho de 4 folhas na porta. Após o Padre São Jorge. espada moedinha São de cada Jorge, lado. Isso. Babosa, Uma Padre São pipoqueira. João. Isso. Pronto. E com essa mandiga empresarial, vamos encerrando mais um episódio de Para o Cubo, senhoras e senhores. Pepe, seus recados finais. Não coma placenta. Tá aí, uma boa dica. Pedroso. Obrigado, Cláudio. Obrigado por ter vindo. Foi muito legal o papo. Nossa, Assim, a eu gente tinha adorei. conversa para mais 2, 3 horas fácil nós aqui. tínhamos. Fácil. E Gostei muito. tá convidado a voltar. Muito obrigada. Olha, é seletivo pra quem ele fala isso, viu? É. É seletivo? É seletivo. Tá bom. Raramente eu falo tá convidado a É, voltar. muito obrigada. Tá convidado a Eu vou derrubar um voltar. rolo com todos os outros. Agora acabou de arrumar uma briga danada. Mas corta essa parte. Não, mas teve uns que a gente falava, e aí? Aí a pessoa, e aquilo? Foi assim. Empurrado 40 minutos. Então a gente ficou 20 minutos entre a gente e a pessoa não. E aí tem uns que a gente falou, temos que acabar, porque temos que acabar. Deu horário. Precisamos de um próximo, porque ficou muita coisa pra gente falar. Vocês podem falar o que for. Não tem problema. Perfeito, Eu- perfeito. Obrigado Tá de combinado. verdade, foi muito legal. obrigada. Tá combinado, Eu é que esperando a senhora de agradeço. volta. Agradeço aos 2 Paulos e ao Paulo principal que eu conheci, que foi muito bom. Né? Exatamente. Muito obrigada. Seus recados finais, se tiver rede social, seus carinhos, sua câmera. Eu não sou muito de rede social. Como dizem algumas pessoas que me conhecem, eu só tenho rede social para ficar olhando a rede social dos outros. Mas estudem, reflitam e façam o mais importante, raciocinem. Ponto. É isso. Tá aí! Tá aí, então não deixe de dar aquela inscrevinha no canal, deixar aquele like, marotes, compartilhar com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora, Tchau, Paulo. Tchau, Cláudia. Tchau. Muito bom, muito bom. Muito bem.